Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia. Evangelho do dia, liturgia da palavra, nossa devocional de segunda a sábado, 8 horas da manhã, horário de Brasília. O Senhor te abençoe, eu sou o pastor Edson Cortaz Sardinha, da Igreja Metodista Central de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Você que está ao vivo, você que vai assistir depois, que o Senhor te abençoe tremendamente em nome de Jesus. Nós estamos no retiro da Quaresma. Esse retiro é muito especial. É uma caminhada de 47 dias até o domingo da ressurreição do Senhor. É uma bênção essa caminhada, uma caminhada que começou lá no segundo século, final do segundo século, essa caminhada quaresmal já havia começado. É a primeira campanha de oração da igreja primitiva. Uma bênção do Senhor. Sejam bem-vindos, então, a esse retiro da Quaresma, dentro do Evangelho do dia e da liturgia da palavra. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém? Marizinha está comigo. Como é que está o som, Marisa? Aumenta aí para ver. Olha que beleza. Perfeito, né? O som está perfeito. Deus te abençoe. Vamos orar em nome de Jesus? Pai, muito obrigado, Deus, pela tua graça conosco, pela tua bênção que nos revigora, pela noite de sono que tivemos, por esse dia maravilhoso que o Senhor está nos dando. Nós te agradecemos por todo o teu cuidado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Muito bom, meu irmão, minha irmã. Vamos ver quem está com a gente. A Lúcia foi a primeira a entrar, hein, mãe? Lúcia Pola. Zé Mauro, pastor Zé Mauro, Rosana Rubim, Josiane. Nossa ministério da Igreja Metodista Online de Nova Friburgo. É a nossa irmã Josiane, hein, Josiane? Dalila Sardinha, que saudade, Dalila. Elonete Cabral, Eni, Tereza Pereira, Erodi Davi, Patrícia Saitininho, Renata Roque, Gabriel, Maria Regina e Carlos, Ione Costa, que legal, Luciana Salarini. Hoje eu pensei na Luciana Salarini, mãe, nossa grande nutricionista, hein? Ela passou para mim tudo que eu tinha que comer, viu? Denise Vieira, lá em Portugal, minha irmã querida, irmãos e irmãs, a Nancy, meu amado Reinaldo Pereira. Reinaldo Pereira, uma benção. Que saudade de você, Reinaldo. Você, da Sandra. Querido reverendo Nadir Carvalho Cristiano. Uma benção, reverendo Nadir, com a gente hoje. Que coisa boa. Que bênção. Que bom estarmos juntos. Patrícia Cabral Pereira operou, já está em casa, né? Querida Sandra Carvalho. Deus te abençoe, Sandra. A gente tem que voltar lá no jardim de oração para botar aquelas pedrinhas, né? Eu, Reinaldo, Anderson, muito bom. Pastora Cláudia, muito bem. A paz do Senhor Jesus para vocês. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Ah, hoje é aniversário da Suzana, filha da Ione. Que legal, hein? Vamos ter bolo. Paulo César. Muito bom. Graças a Deus. Queridos, vamos então ler o Evangelho de hoje, que é Mateus 23, de 1 a 12. Mateus 23, de 1 a 12, é o Evangelho de hoje que nós vamos ler. Amém? Maria Helena, Lupinete, que legal, que benção estarmos juntos. Muito bom, querido. Gessé, querida Carmen, que saudade da Carmen. Lígia e Mateus. Paz do Senhor Jesus, uma bênção do Senhor. Vamos ler então a palavra do Senhor, Mateus 23, de 1. Muito bom. Obrigado, pastor Nadir, reverendo, missionário metodista. Vamos ver Mateus 23, de 1 a 12, em nome de Jesus. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus.
Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam os seus filactérios e alongam as franjas das suas capas. Gostam do primeiro lugar dos banquetes e das primeiras cadeiras da sinagoga, da saudação nas praças, para serem chamados de mestre. Mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Aqui na terra, não chame ninguém de pai, porque só um é o pai de vocês, aquele que está no céu. Nem queiram ser chamados guias, porque um só o guia de vocês, o Cristo. Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, muito obrigado pelo teu santo evangelho nesse tempo quaresmal. Nós estamos no retiro da quaresma, seguindo o lecionário da igreja, o lecionário comum, e vivendo, Pai, esse tempo de preparação espiritual. Esse tempo também, ó Deus, de limpar a nossa vida, Deus amado, de tanta coisa que nos prende. Obrigado porque o Senhor perdoa os nossos pecados e nos purifica pelo sangue de Jesus. Mas sabemos que existem coisas que nós precisamos fazer. E esse tempo de quaresma, Pai, é o tempo de tirar o lodo da nossa vida, o musgo da nossa vida. Que sejamos, ó Deus, abençoados por Ti, purificados por Ti, melhorados pelo Senhor. Queremos viver esse tempo quaresmal, Pai, da melhor forma possível. Nós precisamos mudar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Evangelho do Dia. Irmãos e irmãs, o versículo 1 diz assim: Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Só para você ter uma noção da história, esse foi o último discurso que Jesus deu no templo antes da sua morte. Foi na terça-feira à tarde. Acredita-se que foi na terça-feira à tarde, antes da sua morte, o último discurso que o Senhor deu no templo. Não é? E esse discurso de Jesus é muito forte, mas muito forte na sua palavra com relação à vida de santidade interior. Uma vida verídica, não apenas uma vida de performance, uma vida de vitrine para as pessoas verem, mas uma vida espiritual verdadeiramente espiritual. Você ora quando ninguém te vê, você pratica a santidade quando ninguém te vê, você faz a caridade quando ninguém te vê, você jejua quando ninguém sabe, você anda fazendo bem na tua vida íntima. Então é uma riqueza muito grande esse tempo de você conseguir viver a santidade interior. Quando Jesus ia falar sobre os escribas e fariseus, Jesus os chama de hipócritas, porque eles viviam uma santidade apenas aparente. Eles falavam da palavra, usavam roupas religiosas, mas no interior do coração não havia santidade, não é? No silêncio das suas vidas,
no recolhimento dos seus afazeres, eles não se comportavam como crentes da palavra de Deus, do judaísmo, da fé de Moisés, não é? Eles só eram crentes na fé de Moisés na frente dos outros, não é? Quando eles ficavam na sua vida particular, eles tiravam sua roupa religiosa, não é? E a partir desse momento, eles não eram mais crentes na lei de Moisés, não é? Ou seja, eles viviam a religião na aparência, mas não viviam a religião no coração, não é? Eles não eram verdadeiramente religiosos, porque eles só tinham aparência, não é? E aí o Tiago vai falar, né? Aquele que se considera religioso, cuide da sua boca, da sua língua, da sua atitude, senão a sua religião não será verdadeira. Toda vez que aparece a palavra religião ou religioso no Novo Testamento, está dentro de um contexto positivo, não pejorativo. Hoje nós entendemos essa palavra num contexto pejorativo, né? Esse fulano é religioso. Significa que ele é hipócrita, não gosta de avivamento, não gosta de Deus. Mas todas as vezes que aparece a palavra religião e religioso no Novo Testamento, ela aparece numa visão positiva. Mulheres religiosas ajudam o apóstolo Paulo. Os judeus religiosos, eles escutam Paulo. Alguns até perseguem Paulo, não é? E o Tiago diz, se alguém, em Tiago capítulo 1, 26, 27, se alguém se julga religioso, olha, segura a sua língua, não é? A verdadeira religião é você se abster da idolatria, do mal, adorar a Deus de verdade, mas socorrer as viúvas e os órfãos em suas necessidades. Paulo está mostrando como viver a religião. Então, amado, esses irmãos aqui, esses saduceus, esses fariseus, eles tinham uma religiosidade de aparência, mas não viviam na prática a religiosidade judaica. Não eram verdadeiros religiosos. No coração deles, eles não viviam a santidade. E aí que Jesus, falando sobre eles, faz com que a gente pense assim, como está a minha vida espiritual? Será se eu tenho vivido na minha intimidade, no meu recolhimento, a minha vida espiritual, a minha santidade, a minha verdadeira religião a Deus, que é Jesus? Não é? Será se na igreja eu falo aleluia, glória a Deus, e dentro de casa eu falo palavrão? Amado, se você permite que o palavrão saia da tua boca, você, além de estar dando lugar ao diabo, você está se fazendo filho do diabo. A nossa boca, querido, tem que ser santa e pura. Não é permitido ao cristão falar palavrão, falar maldições, proferir mentira, lançar maldição sobre os outros. Não é permitido ao cristão. O verdadeiro servo de Deus, ele tem santidade na sua boca, dentro da igreja, dentro da sinagoga, aqui do contexto, mas ele também tem que ter santidade na sua boca, na sua vida particular, dentro de casa, quando está com raiva. Ao cristão não é permitido falar a palavra chula, nem palavrão, nem maldição. Nós somos filhos e filhas de Deus e na nossa vida particular precisamos viver aquilo que professamos na nossa vida pública. Nós somos filhos e filhas de Deus. Precisamos viver na nossa vida particular aquilo que professamos na nossa vida pública. Então, esse exemplo aqui não é para você ficar com raiva dos escribas e fariseus. É para você olhar a sua própria vida e falar, será que eu estou fazendo igual esses escribas e fariseus? Hoje, dia 15 de março, terça-feira da segunda semana da Quaresma, onde eu posso melhorar? Onde na minha vida ainda tem musgo para que eu tire?
não é? Então o Senhor diz, na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Algumas descobertas arqueológicas de sinagogas antigas descobriram que essa cadeira era literal. Então na sinagoga tinham cadeiras ali que os intérpretes da lei, aqueles que iam falar ou dirigir alguma parte da liturgia sinagoga, né, da sinagoga, iam dirigir as liturgias, eles sentavam nessas cadeiras de Moisés. E essas cadeiras são cadeiras literais. Jesus diz, na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras. Então, quando esses escribas e fariseus sentavam na cadeira de Moisés, ou iam para o púlpito ou ambão interpretar a lei, falar da lei, eles faziam tudo certinho, não é? Eles liam lá Deuteronômios, Êxodo, Levítico, tranquilamente. Pregavam alguns muito bem, com boa oratória, de forma bem inteligente, bem alegre. Mas Jesus diz assim, olha, portanto, façam e observam tudo o que eles disserem a vocês, mas não imite suas obras, porque dizem e não fazem. Aí está, dizem uma coisa, mas na sua vida particular não fazem, não praticam aquilo que dizem, né? Há uma contradição entre o que eles pregavam e o que eles viviam. Amado, é isso que a gente tem que olhar para a nossa vida. Não olhar para a vida dos outros, para as outras, não olhar para a nossa vida. Há contradição na minha vida? Não é? Será se eu estou expressando o amor, a calma e a bondade? Eu fiquei muito feliz domingo, gente. Domingo foi um dia assim muito bom. Eu amo almoçar na igreja. Então todo domingo eu almoço na igreja. E depois que a gente sentou para almoçar, chegaram mais de 10 moradores de rua. E chegou um rapaz, e ele falava francês, inglês, o cara estava meio bêbado. Mas aí ele pediu a quentinha, eu abençoei, e ele começou a falar sem parar. É Deus, eu também já fui um obreiro de Deus. Aí ele ajoelhou no chão, pegou as 2 marmitas, orou, e fez uma oração até bonita, mano. Você ouviu, né? Você ouviu? Senhor, nós somos pessoas podres, precisamos da sua cura, sua libertação, aleluia. E tinha do lado dele um rapaz sério, olhando assim, né? Meio bravo com ele. E eu virei para o rapaz e falei boas palavras para o rapaz. Quando eu falei boas palavras para esse rapaz, eu falei, você é homem de Deus, Deus te chamou para um obra. O rapaz sentiu Deus falando com ele. Esse rapaz que estava fazendo teatro, orando, ele levantou com tanta raiva e falou, então não sou homem de Deus, não? Gente, ele me mandou para todos os lugares que você imaginar. Eu nunca ouvi tanto palavrão na minha vida, mas ele gritava palavrão, palavrão. Naquele momento que ele falou palavrão, veio tanta paz na minha vida, sabe? Não foi por mim não, hein? Veio tanta paz na minha vida, uma tranquilidade. Eu achei aquilo assim, uma graça de Deus, né? Você poder servir a pessoa com um prato de comida e ser mandado para todos os lados possíveis. Foi Maria, hoje eu fui mandado para todos os lados possíveis. Nunca ouvi tanto palavrão, não é? E eu abençoei. Mas eu fiquei tão feliz. Eu cheguei em casa e falei, puxa, mas como eu fiquei feliz com aquilo? Eu falei, eu tô me convertendo, irmão. Eu tô me convertendo. Uma irmã chegou para mim e falou, pastor, sabe aquele casal que não vai mais na igreja? Sei. Então ele foi lá em casa e falou muito mal de vocês. Falou que vocês não visitam, que vocês não fazem aquilo. Quando eu ouvi ele falar, ele deve ter uns 2 ou 3 anos, né, mãe? Me deu tanta alegria. Eu falei, Marisa, eu estou me convertendo, Marisa.
sabe? Irmãos, eu estou me convertendo. Eu estou me sentindo mais convertido. Que legal, né? É muito bacana isso, querido. Essa graça de você olhar esse evangelho e falar assim, eu preciso disso. Eu necessito ser trabalhado por Deus. Não é? Então Jesus diz assim, portanto, faça, observe tudo o que eles disseram a vocês, mas não os imitem, porque dizem e não fazem. Também acontece várias vezes que por um momento de raiva, de tristeza, né, meu coração dói e o Espírito Santo fala, Edson, você não está vivendo a palavra. Eu lembro até hoje, quando eu fui pastor no Castrioto, Marisa, nós subimos um morro, fizemos um trabalho maravilhoso com moradores carentes, demos muitas e muitas roupas, brinquedos para as crianças. E aí depois eu peguei o ônibus e fui para minha casa. Quando eu cheguei na porta da minha igreja, no bairro Castrioto, gente, tinha muito, não sei o que aconteceu, é um bairro afastado, né, Marisa? Pessoa de fora não vai lá. Tinha mais de 10 mendigos sentados na porta da minha igreja. Eu falei, ué, mas por que as pessoas estão aqui? Me deu assim uma raiva. E aí meu coração veio e falou assim, Edson, que hipocrisia, hein? Você vai lá no outro morro dar roupa. Aí quando a sua igreja lota de pessoas carentes, você fica com raiva. Você está dizendo coisas e não fazendo. Então é muito legal quando nós somos, irmãos e irmãs, né? Quando nós somos confrontados com o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo fala assim, olha, essa palavra é para você, meu filho. Começa a viver o Evangelho, né? Começa a viver o Evangelho. Vou dar um outro exemplo. Eu estava aqui um dia desse assistindo os vídeos, vou até bloquear tudo, mãe. E esses vídeos de pessoas rodando no Espírito, né? Falando que roda no Espírito, não sei. E lá com aquele roupão e roda, e roda, e roda, e roda. Aí o outro com unção de aviãozinho. Sabe? Eu falei, poxa, mas que coisa feia, tal, tal. Aí eu vim ontem andando e pensei assim, e se essas pessoas são sinceras, mãe? Se essas pessoas nas suas vidas pessoais são excelentes santos de Deus, vivem a santidade na família, no casamento, e na hora do louvor eu vou ficar rodando. Quem sou eu para julgar? Aí eu lembrei do evangelho de ontem. Eu tenho que ter misericórdia, eu não posso julgar, não é? Eu tenho que apenas abençoar ou ficar quieto. Eu posso não concordar, mas eu não posso ficar tecendo comentário ou alimentando raiva no meu coração. Aquieta o teu coração, meu irmão. Uma vez eu fui fazer um culto bem litúrgico, uma pessoa falou assim, eu tenho raiva de culto. O rapaz ficou com raiva de mim, porque o culto era bem litúrgico. Não é? E muitas vezes a gente ficou com raiva daquele outro, porque ele ficou rodando. Ele botou um vestidão, o homem botou um vestido e ficou rodando. Amado, todos nós vamos passar no pente fino de Deus. Não é? Então, como o Evangelho fala com a gente, né? Esse tempo de quaresma, amado, é um tempo que o Senhor fala conosco. Coisa linda, né? A gente saber que a gente tem que melhorar. E a gente vai melhorar. Em nome de Jesus. Iremos, nós estamos no caminho da santidade. Olha, a chamada para a santidade para todo cristão, sabia? Todos nós somos chamados para ser santos e santas. É verdade, querido. Santidade é um chamado para todos nós. Não fica pensando em santos e santas do passado. Você foi chamado para a santidade. Você foi chamado, você foi vocacionado para ser santo. Eu vi uma vez um crente brigando e dizer assim, eu não sou santo. Bem, você pode não ser santo, mas deveria ser. Santo significa separado, mas que também vive na justiça de Deus, na prática da justiça de Deus, não é? Então Jesus diz assim, olha, eles atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Que coisa, né, gente? Que coisa é isso? Por exemplo, nós metodistas, nós somos abstêmios à bebida alcoólica, não é? Nós somos abstêmios à bebida alcoólica. Eu lembro de um pastor metodista wesleyano,
comentou isso com a gente, que ele saiu com um grupo de uma igreja para fazer um seminário internacional. E sabia que outros membros dessa outra igreja, que não vai falar o nome, eram membros muito rígidos, tinha uma doutrina muito rígida, inclusive com bebida alcoólica, assim como os metodistas são. Com vinho, com a cerveja, com licor, com a bala de licor, com o bombom de licor. O metodista ele tem o voto de abstinência. Né? E aí, amados, quando eles chegaram no hotel, em Costa Rica, foram lá em Costa Rica, quando eles chegaram no hotel, eles abriram a geladeira do hotel, tinha bastante vinho e vodka, uma coisa assim. E esses pastores muito pentecostais, muito de uma linha bem radical, falaram assim, nós vamos tomar, porque nós somos já maduros, nós não podemos tomar na frente dos outros. Não é? Seria mais ou menos eu falar assim, Marisa, não, eu vou tomar aqui minha batidinha, minha vodka, porque eu sou maduro. Eu tenho que ensinar que as pessoas não devam tomar, mas eu posso tomar. Não é? É isso que Jesus está dizendo. Esses fariseus e escribas, eles colocavam um peso terrível nos ombros dos outros, mas eles mesmos não praticavam a palavra. Seria assim, olha, vocês têm que orar, mas eu mesmo não tenho uma vida de oração. Vocês têm que ler a Bíblia, ler livros, mas eu mesmo não tenho essa prática. Ó, você tem que chegar antes na igreja, mas eu como pastor chego atrasado. Tá vendo? É isso que Jesus está falando comigo. O problema aqui não são os fariseus, que já até morreram. Não é? O Evangelho está falando comigo. Eu que estou ouvindo o Evangelho. Eu que preciso melhorar. Na hora da confissão, na igreja tem um momento de confissão pública, né? Na hora da confissão, no culto, no momento da confissão, eu sempre tenho que pensar assim, dentro dessa igreja eu sou o maior pecador. Eu preciso me converter. Eu preciso me santificar. Se eu começar a pensar assim, eu não terei tempo de ver a vida dos outros. Amém? Então olha que coisa fantástica, versículo 5. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros. Ou seja, obra de vitrine, de performance. Não é? Mas no coração, na realidade, não praticavam. Alargam os seus filactérios e alongam as franjas das suas capas. Filactério é um cordãozinho de couro que eles colocam aqui no braço esquerdo. É aquele couro que segura aqui uma parte da Bíblia numa caixinha, e aqui também tem uma caixinha, e alguns também colocam aqui no coração. Dentro dessa caixinha do filactério tem 4 passagens bíblicas, 2 de Deuteronômio, 2 de Êxodo. Não é? Então, eles, ao invés de eles usarem uma interpretação literal de Deuteronômio, parece 6. Ao invés deles colocarem uma fitinha pequenininha, botaram assim bem grande, para aparecer. E a franja, que está em Levítico, que era uma prática bonita, que significava a profissão religiosa do judeu, significava as promessas, mas também sua profissão religiosa. Mãe. Até Jesus usava. Quando a mulher toca na orla do vestido de Jesus, originalmente não está escrito orla, está escrito franjas, mãe. Essas franjas que o judeu usa. Então o que eles faziam? Alguns alongavam bastante a franja e falavam, olha aqui, ó, eu tenho uma prática melhor do que a sua. Não é? É uma coisa interessante. Jesus não está criticando nem os filactérios, nem Jesus está criticando as franjas. Não é? É uma coisa bonita. É uma prática que eles tinham nas suas tradições. Jesus está criticando o quê? A pura performance, apenas para aparecer. Ao ponto deles fazerem o quê? Alargarem os filactérios e alongarem as franjas das suas capas. Gostam do primeiro lugar nos banquetes e nas primeiras cadeiras na saudação. Nas cadeiras das sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados de mestres. Né? Então eles gostavam de ser honrados pelas pessoas. Gostavam, o que vai acontecer? Né?
Eu conheci um pastor que todo apelo para oração, para renovação espiritual, para cura divina, para reconsagração a Deus, todo apelo ele ia na frente ajoelhar, mãe. Não é? Ele falou, olha, pode fazer o apelo aí para consagração, estou aí. Renovação espiritual, estou aí. Vencer o pecado, estou um homem muito santo. E eu também já vi sujeito que diz assim, não vou lá não. O que as pessoas vão pensar? Né? Olha aí, faz um apelo à renovação espiritual, vou lá na frente, mãe? O que as pessoas vão pensar de mim? É pura performance, irmão. Não é? Deus sabe o que está no nosso coração. Isso é uma coisa linda, não é? Mas esses não, esses aqui gostavam de se chamar de mestre, primeiro lugar nos banquetes, primeiro lugar nas sinagogas, aquelas saudações longas nas praças, para que todo mundo possa ver, oh, que maravilha, como ele é crente, não é? E o evangelho ensina diferente. Olha que coisa interessante, Jesus diz assim, mas vocês não serão chamados de mestres, porque só um é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Né? Eu sou irmão Edson. Sabia que eu gosto de me chamar de irmão Edson? Até no jornal, o pastor também me pegou direitinho. Ele botou no jornal assim, o pastor Edson está realizando... Não, o pastor Edson está realizando esse trabalho e tal. Aí botou entre parênteses, ele gosta de chamar de irmão. Não precisava fazer isso, né? Foi muito engraçado. Mas eu gosto de ser chamado de irmão Edson. Aqui na terra não chame ninguém de pai, porque só um pai de vocês, aquele que está nos céus. Nem queiram ser chamado guias, porque só um guia de vocês, o Cristo. Na realidade, Jesus não proibiu a palavra mestre, pai e guia dentro da igreja. O Novo Testamento usa, né? O Novo Testamento usa a palavra guia para se referir aos pastores. Lembrai-vos dos vossos guias. A palavra de Deus fala que existem pessoas com dom de mestre. Paulo diz que Deus levantou uns para ser mestre, né? Pai, pai, que vem do latim padre, né? Pai, o apóstolo Paulo, né, chama Timóteo de meu filho na fé. Ele era o pai na fé. Então essas palavras dentro da igreja, dentro de um contexto de culto, de santidade, liturgia, não tem nenhum problema. O Novo Testamento pratica isso, né? Jesus não quer, irmãos e irmãs, que a gente, preso por títulos, a gente venha deixar de ser humilde, deixar de ser irmão, não é? Deixar de ser servos de Deus. No italiano antigo, Marisa, irmão é frei. Por isso que era muito comum o crente, né, italiano ser chamado de frei ou frade, da palavra fraterno, né? Significa irmão, irmã. Daí os franciscanos chamam de frei, significa irmão. Os evangélicos também lá se chamam de frei, não é? Nós somos tudo freis, somos tudo irmãos. Eu até costumo chamar o pastor Orlando de Frei Orlando. Somos todos nós irmãos e irmãs, não é? Essa é a alegria. Agora é lógico, tem pessoas que têm o dom de mestre, tem outros que têm o dom do pastoreio, de guia, né? Tem outros que são os pais na fé, aqueles que ganham os seus filhos para Jesus. Muito lindo isso, né, gente? Glória a Deus. Mas Jesus diz assim, que o nosso mestre, o nosso pai, o nosso guia, não é? Nosso mestre, o nosso pai, aleluia. E o nosso guia é Deus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Aí Jesus explica como tem que ser nossa vida. Ele diz assim, gente, mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Não é? O maior entre vocês será o servo de vocês. Daí a palavra ministro. Eu até falei na escola dominical, o pessoal põe assim, eu sou ministro do Evangelho. A palavra ministro, no grego, Marisa, significa aquele que pega a vassoura para varrer. Sabia disso, querido?
Ministro é o serviçal. A Tereza tem uma secretária que varre a casa dela todos os dias. Tereza, imagina. Quem é essa menina no grego do Novo Testamento? É uma ministra. Se eu sou ministro do Evangelho, significa que eu vou viver para servir o Evangelho. Chega na igreja, pega uma vassoura, varre a igreja e diz assim, eu sou um ministro. Não é? Depois que essa palavra, ministro, passou a ter esse status que tem hoje, ministro do Evangelho, ordem dos ministros do Evangelho, não é? Até associando a palavra ministro, até ministro da República, ministro do presidente, ministro da Economia. Amado, não tem nada a ver. Significa servo. Jesus diz, o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar, Elonede, será humilhado. E quem se humilhar será exaltado. O melhor caminho para agradar a Deus é o caminho da humildade. Eu lembro que eu recebi a Tereza Pereira, no jornal de Santo Tirso, uma cidade de Portugal. Santo Tirso, a prefeitura de Santo Tirso, fez um acordo simbólico com Petrópolis de serem cidades irmãs, por causa do clima de Itaipava e de Santo Tirso, em Portugal. E eu recebi um jornalzinho de Santo Tirso. Eu recebia todos os jornais de Portugal, geralmente na Casa de Portugal, administrei quase 10 anos na Casa de Portugal de Petrópolis. Amo a comida portuguesa, a dança portuguesa, a comida portuguesa, a cultura portuguesa, a literatura portuguesa. Até o Saramago, que é um ateu, eu já li. Muito ruim. Mas gosto muito de tudo. E aí em Santo Tirso veio uma frase, era um artigo falando sobre Clara e Francisco. E veio uma frase dizendo assim, Marisa, a humildade, parece que essa frase é de Teresa d'Ávila, uma mística espanhola do século XIX, ou século XVI. A humildade é tão difícil de ser alcançada que nada impede que depois de eu a tê-la alcançada, eu não venha me orgulhar do feito e venha perdê-la. Olha aí, Marisa. Eu me orgulho de ser humilde. Pronto, perdeu a humildade. O melhor caminho é a humildade. Amém, querido? O evangelho de hoje, sabe qual é o tema dele? É viver o evangelho. Não apenas falar do evangelho, comentar o evangelho, divulgar o evangelho, viver o evangelho. Eu vi uma figurinha que eu não concordo com ela 100%, mas eu achei ela muito provocadora. Era um Jesus falando assim, olha, para de falar do evangelho, porque já tem muita gente falando, começa a viver o evangelho, porque tem pouca gente vivendo. Nós não podemos parar de falar do evangelho, mas a gente tem que começar realmente a viver o evangelho. Amém, queridos? Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, muito obrigado pelo teu evangelho, pela graça de ouvir a tua palavra. Queremos viver esse evangelho. Muito obrigado, Deus, pelo evangelho do dia, que todo dia nos abençoa, nos surpreende. Eu leio e eu recebo essas bênçãos no meu coração. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos então, queridos, fazer a intercessão, né, Rafaela? Rafaela é a Laura e a Débora, que estão debaixo de uma unção de cura divina. Amém? Vamos orar pela Patrícia, se recuperando da cirurgia, Patrícia Cabral, debaixo de cura divina. A nossa irmã também, Angélica, debaixo de cura divina. Valquírio, Madalena, pessoas queridas demais, não é? A nossa irmã Ana Maria, com dor nas pernas. Eu te abençoo com cura divina, em nome de Jesus. Nosso querido Davi, um beijo. Davi Herodia,
Eu abençoo vocês em nome de Jesus Cristo. Amém, Davi? Glória a Deus. A vida da Moisés, Ivete e Luzia, que sempre assistem. Um beijo. Daiane Mota fazendo aniversário hoje também. Daiane Mota, parabéns. E a Suzana, filha da Ione. Hoje vai ter bolo, cajuzinho e pastel de queijo. Cajuzinho sem açúcar e pastel de queijo, hein, mãe? E bolo sem açúcar. Que beleza, hein? Francine Giordani. A Francine, mãe, nossa grande psicóloga. Deus te abençoe, Francine. Francine é gaúcha que mora no Acre. Ela saiu da geladeira e foi para o forno de micro-ondas. Muito bom. Deus abençoe, Francine. Queridos, vamos estar orando por todas as pessoas que nos pedem oração. Pelo pastor Raimundo Francisco. Pastor Raimundo, ele é um pastor aposentado, pai da Suzana, lá do bairro Urupá. Ele mora em Ariquemes, né? Ele precisa fazer um cateterismo, né? Esse exame, mas os rins dele estão falhando, então ele está na UTI, precisando da cura divina, da bênção do seu rim. Amém? Coloque aí seu pedido de oração, sua família, sua casa, vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela tua graça. Muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado pela tua misericórdia. Eu abençoo a Suzana, que faz aniversário, a Daiane Mota. Pai, eu te agradeço porque o Senhor tem nos dado a bênção de ouvir o teu evangelho todos os dias. Eu abençoo a família, a saúde. Hoje é o 20º dia de guerra na Ucrânia. Eu abençoo, Pai, para que essa guerra termine hoje, em nome de Jesus. Eu peço essa bênção, Pai, sobre a Ucrânia, que está sofrendo, Pai, uma situação pouco vista na história. Quase 3 milhões de refugiados. Pessoas que estão perdendo tudo. Um país que está perdendo tudo. Fábricas, escolas, maternidades, hospitais. Coisa terrível, Pai. Entra com a tua providência, que essa guerra termine hoje. Abençoe também os outros 6 países que estão em guerra. Deus, que haja paz. Que nós possamos anunciar o teu evangelho. Em nome do Senhor Jesus. Nós oramos por todo pedido, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, que teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. Graças a Deus. Queridos, a pastora Maria do Carmo, de Manaus, confirmou comigo hoje, 19 horas aqui no Facebook, o nosso Orando a Palavra. Tá bom? Se você puder estar com a gente, vai ser uma bênção. Um beijo, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, curando, libertando e abençoando, em nome de Jesus. Amém.